Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer pela primeira vez o meu top 50. Eu pensei, bem, eu há mais de um ano que não faço o meu top 10. Eu costumo, pelo menos nos últimos anos, não que eu também tenha assim um canal de YouTube aqui há décadas, mas já são alguns anos. Nos últimos anos eu tenho feito atualizado anualmente o meu top 10 dos meus jogos preferidos. Eu pensei, bem, se calhar este ano vou conseguir fazer um top 20, quem sabe um top 30. No entanto, eu cheguei à conclusão que num instante fiz um top 50, assim, sem muito esforço. E por isso vou começar a fazer aqui o meu top 50 e, como são 50, não vou falar de 50 jogos seguidos, tive que dividir em grupos de 10, teve mesmo de ser, para isto ser minimamente praticável, e vou libertando cada uma das secções nas próximas semanas. Alguns esclarecimentos antes deste top, que depois eu vou ter que recordar no início de cada um dos vídeos. E eu vou falar do meu top de jogos que se relaciona, obviamente, com o tipo de experiências que eu tive com os jogos. Tive de o jogar o número de vezes suficientes para o jogo estar aqui no meu top, sendo que provavelmente alguns dos jogos mais recentes podem não ter entrado ou podem não estar tão altos. Esse é o principal motivo. E para já tem de ser jogos que eu tenho. Não vou falar de jogos que eu não tenho. Portanto, outro critério de exclusão, mas felizmente a minha coleção, a minha ludoteca é bastante extensa. Portanto, com certeza vamos ter aqui jogos de vários tipos, embora quase sempre a tendência vai ser para Eurogames e alguns Ameritrash, que alguns, já começam a entrar alguns no meu top de preferidos, mas que têm algumas semelhanças com aquilo que são os típicos Eurogames também. Portanto, algum mix aqui das duas coisas. Portanto, eu vou partilhar jogos tanto dos que eu joguei só, dos que eu joguei, por exemplo, em família, dos que eu joguei a dois, dos que eu joguei com o grupo dos restantes jogadores e gamers com quem eu vou cruzando, mas acima de tudo, jogos gamers. Eu não vou focar aqui em muitos jogos familiares, nem esse tipo de coisas. Pronto, porque são de facto os meus preferidos. Então, vamos passar à lista e vamos começar pelo número 50. Então, o número 50 é o Viticulture, como quiserem. Já tenho aqui as expansões todas e felizmente cabe tudo dentro da caixa. Este foi um jogo que eu até comprei usado, consegui comprar. E entra aqui em número 50. Eu gosto bastante do jogo, embora não o jogue há algum tempo. Também funciona bastante bem a solo. Razão para este jogo não estar mais elevado aqui na minha lista, uma vez que eu estou também aqui a avaliar a qualidade dos jogos, trata-se do facto de este jogo ter necessitado de várias expansões e correções para chegar à versão final, o que revela alguma coisa sobre o design do jogo. No entanto, o jogo é muito interessante e eu só fico aqui com algo de pé atrás com ele, é o facto de, especialmente nas expansões, quando nós juntamos as cartas dos edifícios, alguns edifícios parecem realmente desproporcionados em relação a outros. Pode haver aqui alguma aleatoriedade naquilo que obtemos. No entanto, é tão satisfatório ver este motor de produção vinícola a funcionar com mecanismos simples de alocação de trabalhadores, com o facto de os alocarmos por estação, e é algo que é tão satisfatório fazer o nosso vinho, criar toda a nossa quinta e vê-la a produzir, sem ser um jogo excessivamente complicado. Portanto, Viticulture entra aqui no número 50. Número 49, Lowlands. Eu acho que este jogo é muito bom e não percebo como é que não se fala mais nele. Estamos a falar aqui de um jogo que temos de mostrar aqui, que é um worker placement, aqui com algumas mudanças, uma vez que nós temos sempre o mesmo número de trabalhadores e eles vão ter poder de 1 a 4, é o poder da ação que podem ter, mas estamos a construir a nossa quinta, a desenvolvê-la, aqui uma exploração, uma quinta de ovelhas, mas o que este jogo para mim tem de fascinante é o seu lado semi-colaborativo. Nós estamos a construir a nossa quinta e estamos ao mesmo tempo a construir um dique coletivo, uma represa de água para tentar travar o avanço do mar. E se nós não colaborarmos o suficiente, esse dique, essa represa vai rebentar e vai destruir as quintas. E isto pode ser bom ou mau consoante aquilo que são as estratégias e as decisões dos jogadores. Eu acho que isto é tão interessante quando conseguimos meter isto
Nestes jogos de tipo Eurogame, de produção, de eficiência, de gestão de recursos, quando conseguimos pôr estes elementos que acabam por apimentar o jogo. Portanto, eu gosto muito deste tipo de experiência. Número 49. Número 48. Número 48 é o The Cost. Eu penso que até foi, se não o meu preferido, um dos meus jogos preferidos do ano passado. Eu depois não o voltei a jogar. Não é fácil meter pessoas a jogar isto, porque o jogo tem uma série de complexidades. Mas eu acho este jogo tão interessante. O facto de estarmos a tentar montar a nossa economia, de estarmos altamente dependentes daquilo que é a conjuntura do que os outros fazem, de podermos manipular os mercados, sem ser um jogo excessivamente longo. Eu acho que isto é tão bom, tão interessante, tão refrescante. Depois as questões éticas e morais que isto emana, que isto levanta com a morte dos trabalhadores, o facto de estarmos a produzir, de estarmos a lidar com um material perigoso, que é aqui o amianto, é fantástico. Eu acho que isto está muito bem feito. Também merecia mais destaque este jogo num económico, com aqui uma abordagem de facto original e inovadora. Depois, número 47. Número 47 é o Imperial Settlers. Depois de ter saído o Empires of the North, este jogo parece que foi um pouco esquecido, porque as pessoas diziam que não gostavam de estar a construir os baralhos. Mas é isso que eu gosto mesmo neste jogo. Eu adoro estar a construir o meu baralho. Talvez heranças e efeitos de ter sido um jogador de Magic the Gathering, que era uma das partes que eu mais gostava, era a construção dos baralhos, esse lado criativo de tentar fazer um baralho diferente e que criasse novas experiências. Eu adoro aqui o Imperial Settlers, é pena não ir mais à mesa. Por exemplo, é um excelente jogo para jogar a 2, a 3, 4 não, porque depois já tem muito paralisia de análise. É bom para jogar com pessoas que tenham capacidade de decisão rápida e é muito bom para jogar a solo. E é só o que eu tenho jogado, porque monto o meu próprio baralho e depois vou testá-lo para ver se ele realmente funciona e cria aquelas combinações interessantes. O jogo já tem tantas expansões, que estão todas aqui dentro. Eu não sei se não me falta uma, penso que me falta as Amazonas, só não tenho essa. Ou seja, permite que nós testemos múltiplas coisas, múltiplos mecanismos, algumas fações e algumas expansões, introduzem novas coisas, e adoro este jogo, continuo a adorar esta sensação de construção do baralho e vê-lo a funcionar. Depois, número 46, uma entrada recente, Obsession. Este jogo, para quem sabe, foi oferecido pela editora, mas depois eu acabei por comprar as expansões todas porque gostei tanto do jogo. Nós temos aqui um jogo que eu percebo que algumas pessoas não gostem pelo fator aleatório das cartas que vamos recebendo, mas eu adoro a experiência que isto cria, porque isto no fundo é um deck builder, estamos a construir o nosso baralho, mas conseguimos fazer tantas interpretações temáticas daquilo que está a acontecer, dá para fazer uma espécie de roleplay até. A edição física está tão bem estruturada, joga tão bem a solo, 2 e 3 jogadores. Entramos neste mundo vitoriano com todos estes preconceitos, estas questões sociais, e temos de facto boas decisões. Eu gosto do modo como nós gerimos o nosso baralho e vamos tentar combinar as nossas cartas dos familiares e dos convidados da nossa rede social e conjugar o máximo possível a nossa mansão. Temos aqui só alguns exemplos. Eu adoro este jogo, percebo que algumas pessoas não gostem desse lado mais aleatório, mas eu acho que isso acaba por ser bastante interessante num jogo que vai além do jogo do sistema mecânico para conseguir introduzir um pouco de tema e de narrativa, mas uma narrativa que são os próprios jogadores a introduzir no jogo se gostarem. Agora, número 45, Isle of Skye. Ok? Se calhar vão ficar surpreendidos, estavam à espera de que este não fosse, por exemplo, o primeiro jogo do Alexander Pfister a aparecer. Vai aparecer pelo menos mais dois na minha lista, mais para a frente, mas eu continuo a achar que este jogo é genial. O modo como isto faz o leilão, em que nós determinamos o valor que estamos dispostos a vender, como destruímos uma das peças que os outros estão a pensar que vão poder comprar, isto gera sinergias tão interessantes entre os jogadores que eu acho que este jogo é tão simples e tão interessante e é uma magnífica obra de design. Simples também a colocação das peças, com os pontuadores a acontecerem em diferentes rondas, dá-nos uma envolvência. O facto de estarmos a construir o nosso reino também é tão satisfatório. Eu acho que este jogo é excelente e provavelmente não está com todo o destaque que devia. Este é um dos jogos que eu recomendaria para quem quer uma coisa com interações, com boas decisões, sem ser demasiado complexo. Número 44, Underwater Cities. Adoro este jogo também.
Este é tão satisfatório fazer a nossa rede de cidades que aparece aqui em cima. Também há tutorial e análise para este. Eu penso que há para todos os que falei até agora, se não há de haver em breve. Este jogo, eu acho que isto é tão fascinante. O facto de conjugarmos as cartas com a alocação de trabalhadores, que aqui são mais seleção de ações, é tão satisfatório. As cartas têm tantas combinações e ver as cidades nos seus vários sítios a produzirem tantos recursos, nós a podemos combinar. E agora com a expansão, que vem dar mais umas quantas opções, mas reduzir o tempo de jogo, eu acho que este jogo é fascinante para quem gosta deste efeito de combinações, de combinar cartas e de ter um motor de produção realmente com muitas coisas. Este jogo é fascinante. Gosto também do tema, está interessante. As cidades aquáticas é giro, gosto. E acho que são experiências interessantes e também funciona muito bem a solo. Número 43. Aqui uma coisa diferente. Kemet. Um jogo que é para a pancadaria. Eu gosto deste jogo porque não está com meias medidas. O jogo é pancadaria. Por vezes apetece-nos entrar no círculo mágico, no conceito do jogo, num ambiente em que podemos libertar toda a nossa agressividade, e este jogo permite fazer isso de um modo que tem sempre mecanismos de recuperação para alguém que foi atacado de atrocidade volta a atrocidar-nos de volta e volta a atacar-nos e volta a conquistar-nos, e é extremamente dinâmico e fluido, sem ser muito longo, sem ser muito complexo, mas também bastante determinístico. Portanto, eu acho que está aqui uma excelente solução, ainda por cima agora com o Blood and Sand, que é a reedição já do jogo. O jogo já tem uns anos. Eu acho que está aqui uma fantástica opção de jogo mais de conflito para termos à nossa disposição. Portanto, que é claramente um dos meus preferidos deste tipo, que proporciona este tipo de experiências. Número 42. Número 42, entramos aqui nos jogos de alocação e trabalhadores e nos jogos económicos. Temos aqui o Manhattan Project, o Energy Empire. Também é um jogo que não se fala muito. Eu tenho pena de não ter conseguido apanhar a expansão, porque vem melhorar ainda o jogo, mas tenho esperança de conseguir. Neste jogo temos cartas que são localizações, que podemos ativar com trabalhadores. Os trabalhadores podemos intensificá-los para repetir. Temos o efeito de poluição daquilo que vamos fazendo e gera um motor de produção tão satisfatório, com tantas interconexões entre si, uma caixa tão fácil de transportar, joga tão bem a solo, tão bem a 2, 3 jogadores, que eu acho que é um jogo fantástico. O facto de ter uns dados com alguma incerteza na produção energética e na poluição que vai ser gerada, mas que conseguimos mitigar, também acrescenta bastante ao jogo. Um daqueles que também não é assim muito falado e eu gosto de destacar, e é um dos meus preferidos também deste tipo. E então, por fim, o meu número 41 é o Arquipélago. Um jogo altamente polémico, mas que não tem medo de tocar com o dedo na ferida. Nós somos colonialistas, somos colonos, estamos a representar potências europeias e vamos escravizar e massacrar os nativos, algures no Pacífico. É mesmo assim, foi mesmo assim que aconteceu, e o jogo não tem medo de falar nisso. E depois mostra de diversas possibilidades para fazer isto. Nós somos levados a sentir-nos mal, mas é uma boa experiência, entra no jogo e ele é interessante porque trata-se de um jogo de desenvolvimento económico, mas que tem aqui um elemento que eu gosto, que é o elemento semi-colaborativo. Porque cada jogador, apesar de tentar ter que colaborar para controlar os nativos e controlar a economia de jogo para que não exista uma revolta, cada um quer ganhar por si próprio. E depois nós vemos aqui os efeitos da religião, como controlam o lado social, mas tem o fascínio de um dos jogadores poder ser o representante dos nativos, e o que ele quer é a revolta desta comunidade de nativos perante os invasores europeus. Eu acho que isso está muito interessante, gera dinâmicas. O jogo do ponto de vista do sistema é muito interessante, com todas as alianças e as traições que pode ter, e ter sempre este fator de incerteza. Será que o líder dos nativos não está entre nós? Será que ele não quer a liberdade destes povos? Isto é tão interessante. E depois tem aqueles momentos em que há uma crise que está a acontecer e ninguém quer libertar os seus recursos, em puro egoísmo, e isso é fascinante. Nós vemos esses comportamentos humanos todos a serem descarregados no jogo e o jogo a potenciar isto. Portanto, um daqueles que, para mim, é uma marca e é um jogo que eu falo sempre quando são estas questões polémicas também dos jogos, porque o jogo acaba por fazer
esta abordagem de um lado bastante interessante. E pronto, foram estes os meus primeiros 10 jogos aqui neste Top 50 e espero que nas próximas semanas eu possa continuar com esta lista. Espero que tenha sido de alguma utilidade, que tenha também falado aqui alguns jogos que vos tenham despertado interesse ou não, ou então para entrarmos aqui em debates para discordarem daquilo que é a minha opinião, mas lá está, são gostos e estes gostos discutem-se, mas não se impõem, portanto a discussão pode sempre trazer algo novo, mas dificilmente vão impor alguma coisa e nem eu quero impor nada a ninguém. Portanto, fica aqui esta primeira partilha. Obrigado pela vossa atenção. Se gostarem, já sabem, like, subscrição, partilha, tudo o que possa ajudar aqui o canal, tal como as próprias críticas construtivas para tentar melhorar aqui os conteúdos. Então vá, adeus, tchau.